Ok Google, tocar 9 horas canção de ninar relaxante. Bom, pessoal, resolvi gravar o vídeo de hoje para contextualizar um pouco sobre como que era a rotina logo que a minha filha nasceu. Sempre antes de dormir, a gente tinha alguns passos, né, que eram meio que automático que a gente tinha que fazer. Primeiro, dava o banho, né, e logo na sequência a gente tinha que preparar o quarto, e aí diminuía a luz, ligava o ar, ligava o umidificador e também colocava uma música, né? Tinha uma playlist já que ela estava acostumada já a ouvir, que acalmava ela, fazia ela dormir mais rápido, né? Então todo dia a gente tinha que fazer esse mesmo procedimento, né? Baixava a luz do quarto, ligava a playlist, ligava o umidificador, ligava o ar-condicionado, né? Então resolvi automatizar isso, né? Na época eu não tinha assinatura nem da Amazon Music, nem do Spotify, né? Eu tinha uma assinatura, ainda tem, né, do YouTube Premium, e o meu principal dispositivo para interação era um Google Home. Então, por conta disso, utilizava mais o próprio YouTube Music, né? E a playlist que a minha filha estava habituada a ouvir, ela estava lá no YouTube Music. E para poder fazer essa automação, né, para acessar a playlist que a minha filha estava habituada a ouvir, que era no YouTube Music, a Alexa ela não faz a integração com o YouTube Music. Então eu não consegui. Então eu estava diante desse impasse. E aí, as playlists que a gente tinha semelhantes no Spotify e no próprio Amazon Music até funcionava, só que de tempos em tempos vinha a propaganda, né? Então tinha aquela propaganda e tinha uma disparidade também em relação, né, ao volume da música para o volume da propaganda, então não era muito legal, né? Ao invés de fazer a criança acalmar, poderia inclusive acordar a criança, como aconteceu algumas vezes, né? A gente fez o teste. Então a solução que a gente tinha era utilizar realmente o YouTube Music, uma vez que a gente tinha ali o Google Home e já estava habituado. Mas pelo aplicativo do Home, né, que é o dispositivo de casa inteligente lá da Google, a gente não consegue fazer as mesmas cenas, as mesmas automações de uma forma mais simplificada e tão acessível assim quanto a gente faz com a Alexa, até porque eu utilizo também na Alexa algumas skills de outros dispositivos de casa inteligente, como por exemplo um controlador que eu tenho aqui que controla inclusive o meu dispositivo aqui, umidificador. Ele é um controle universal, né, que é mais complicado fazer a interface com o Google Home, pelo menos na época, né? Agora talvez já tenha alguma facilidade nesse sentido. Então, com isso, eu acabei utilizando a rotina da própria Alexa, né? Criei algumas rotinas, inclusive algumas cenas também estão dentro dessas rotinas para poder fazer essa interface com o dispositivo que é o controle universal, por exemplo, né? E para fazer a interface também com o aplicativo, por exemplo, da LG que controla o ar-condicionado. Enfim, criei algumas cenas e acabei criando uma rotina que pudesse fazer isso. Mas a música ainda não tínhamos uma solução. E aí, depois de tanto pesquisar, não consegui muita coisa à época, eu resolvi testar uma coisa para ver se funcionava. Porque o comando do Google para música, a gente já estava habituado a fazê-lo, né, em voz alta. A gente já sabia o nome da playlist e a gente já sabia o comando que tem que ativar o Google, né? Então eu resolvi, na rotina, inserir uma frase com o comando exato para que a Alexa conversasse com o Google. E fui fazer o teste para ver se funciona. E funcionou. E ainda hoje, a gente não usa mais essa rotina, porque a minha filha já cresceu, né? E já não está naquela mesma fase dos primeiros meses e tudo mais, mas ainda hoje ela funciona. Então eu resolvi gravar para mostrar para vocês. Não sei se isso pode ser, né, um problema que alguém esteja passando, né, e não sabe, mas
para mostrar que sim, a Alexa consegue conversar com o Google e o Google responde, né, o comando que a Alexa dá para ele. E foi assim que a gente resolveu o problema aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou gravar, né, a cena em funcionamento. Em partes eu vou mostrar para vocês, né, o funcionamento. Não dá para gravar tudo ao mesmo tempo, né, sendo ativado, mas vou tentar pegar em parte para mostrar para vocês o funcionamento, mas principalmente essa parte que é a Alexa conversando com o Google, que eu quero destacar para vocês, porque isso abre algumas possibilidades a mais, né? Tendo os dois dispositivos, é óbvio, não é uma interface via API, nada do tipo, né? É uma interface de comunicação, né, entre os dispositivos mesmo, né, aqui no mundo real, né, só pelo que a gente diz para que a Alexa possa traduzir em voz, né, e o Google entenda, mas que pode ser a solução para alguns casos aí, né, que você queira automatizar aí na sua rotina. Muito bem, eu estou mostrando aqui agora o quarto, a luz central aqui ela está acesa e ali na cortina a gente tem uma luz mais baixa, que é a luz que a gente quer que ativa até a criança começar a engrenar ali no sono, né? Aqui do lado eu tenho o ar-condicionado e aqui abaixo, né, tem o berço e abaixo aqui tem o dispositivo que a gente estava utilizando à época, que a gente nem utiliza mais hoje, né, que é o umidificador. A gente tem um outro hoje que nem é controlável por infravermelho, né, mas que é o que a gente utiliza. E do lado de cá eu tenho então os dois dispositivos, né, a Alexa e o Google, que estão aqui. Então a rotina era sempre o seguinte, né, colocar a música, né, diminuir a luz, no caso eu alternava aqui, né, desligava aqui a principal e ligava lá o cortineiro, né, ligar o ar e ligar aqui também o umidificador. Então essa era a rotina basicamente. Normalmente a gente chegava com essa luz principal ligada e a nossa rotina aqui de automação ela vai desligar essa luz, ligar a outra e fazer todos os outros procedimentos. Eu cheguei a pensar à época em comprar um dispositivo para verificar a umidade do quarto, né? Eu até tenho alguns sensores que dá para fazer isso, mas devido ao tempo também que não estava muito favorável para mim, eu acabei não implementando essa parte, né, que identifica a necessidade ou não de ligar o umidificador. Acabei que deixava ele ligado na parte mais inicial ali, e depois a gente averiguava durante a noite se era necessário ou não mantê-lo ligado. Mas esse início aí de automação para poder fazer com que ele funcionasse automaticamente, a gente fez tudo de forma, né, programada. Então aqui, só inicialmente para dar o comando, antes de gravar toda a funcionalidade, vou mostrar aqui o foco nos dois dispositivos conversando, para vocês verem que funciona. Alexa, dormir. Vou preparar tudo para que a nossa princesa Elisa tenha uma maravilhosa noite de sono. Ok Google, tocar 9 horas canção de ninar relaxante. Claro, aqui está. Nota musical 9 horas canção de ninar com tela preta, relaxante infalível, no YouTube Music. Tá aí. Essa é a playlist que ela dormiu ouvindo. Não sei hoje, né, porque ela não dorme ouvindo mais essas músicas, né, mas se colocar não sei se ela continua ouvindo. E o quarto todo no formato em que precisava estar, né, com a luz baixa ligada, a luz central desligada, o ar-condicionado ligado na temperatura ideal. Tem que ver lá na rotina agora para ver qual foi a temperatura definida, mas acho que 24 graus de velocidade média. E aqui também o umidificador funcionando, né? Então eu vou executar aqui a Alexa para mostrar para vocês a rotina que eu criei para executar aquela sequência de comandos. Vindo aqui em mais, aqui em rotinas, e aqui a gente vai pegar a rotina dormir, que é a rotina que executa aquela sequência de comandos.
primeiro momento aqui a forma como que a gente vai chamar essa rotina, né? Então tem algumas formas aqui que eu posso ativar a rotina, o que a Alexa vai responder quando eu chamar a rotina e a sequência de ações que ela vai executar aqui, ó. Ela vai ligar o ar numa determinada temperatura, né, com uma determinada potência também. Vai ligar a luz ali, que é a luz mais fraca, né, do cortineiro, a luz amarela, vai desligar a luz principal, vai interagir com o Google aqui, né, passando para ele a fala, né, vai executar duas cenas aqui. Essas cenas são do controlador de IR e infravermelho e radiofrequência, né, que eu tenho, que vai controlar aqui, por exemplo, o aparelho de umidificar, né, o umidificador. E depois, aqui embaixo, o dispositivo em que ela vai, né, dar o retorno e vai interagir. Neste caso eu coloquei o dispositivo com o qual você fala. Então eu tenho em outro ponto da casa também, né, outros dispositivos. Então deixei essa opção marcada porque com aquele que eu der o comando ele vai responder.